Então, no topo da nossa pirâmide, aqui no topo, aqui bem aqui em cima, aqui, ó, sabe? A gente tem a metodologia. Eduardo, o que seria uma metodologia? Metodologia nada mais é do que um passo a passo. Tá? Você precisa ter um passo a passo, saber esse passo a passo para poder alcançar o seu objetivo. Então você está no ponto A, tá? Você não sei qual o período que você está nesse momento, tá? Para qual concurso, tá? Suponhamos que você esteja muito iniciante, tá? E daqui para cá, ó, do ponto A para o ponto B, cara, tem uma trajetória. Tem uns obstáculos, tem muita coisa, muitas águas para rolar ainda que você precisa aprender, que você precisa testar, que você precisa entender como funciona. Tem muita coisa para você passar. Para você sair do ponto A para o ponto B, você precisa de uma metodologia, um passo a passo, como se fosse uma escada. A escada, para você chegar no topo da escada, você não pega o primeiro e o último degrau. Você não tem uma perna tão gigante assim, né? Você vai fazendo o quê? Galgando degraus por degraus. Então você precisa de uma metodologia para você sair do ponto A até chegar no ponto B. Então é um passo a passo sequencial, lógico, estruturado e principalmente personalizado, tá? Quando eu falo de metodologia, eu estou falando de uma metodologia individualizada, tá? Individualizada. Não adianta nada eu pegar 100 pessoas, 200 pessoas, 300, 500 pessoas, colocar no Zoom, no Google Meet, em um monte de lugar e dar orientações para todo mundo ao mesmo tempo. Se fosse dicas, que nem eu tô dando dicas aqui, né? De etapas. Isso daqui serve para todos. Tá? Agora, se eu falar, por exemplo, aqui, ó, se eu falar assim, ó, você não pode assistir videoaula por causa disso, disso, daquilo, até me justificando, você acha que realmente vai servir para as 500 pessoas que tá lá? Óbvio que não. Se eu falar assim para vocês, ó, faça só 5 questões por dia, vai servir para todo mundo? Não. Para uns é menos, para outros é mais. Se eu falar assim, ó, leia 5 páginas de PDF, para uns vai ser tranquilo, para outros vai ser uma tormenta. Então você viu que quando a gente fala de metodologia, que é um passo a passo para você sair do ponto A e chegar no ponto B, eu estou falando de uma metodologia individualizada. Você encontrar a sua própria forma, as suas próprias etapas de aprender o conteúdo, né? De estar tranquilo, de estar, nesse caso, zona de conforto. Às vezes a zona de conforto é bom pra gente relaxar e aprender tranquilamente. Você sabia disso? Tem muita gente que fala assim, ó, a zona de conforto, você precisa sair da sua zona de conforto. Depende do caso, né? Se eu estou paralisado na minha vida, se eu não estou fazendo nada, se eu estou na merda, se eu estou sem dinheiro, se eu estou isso, eu estou aquilo, eu tenho que sair da minha zona de conforto e começar a ter atitudes. Agora, se eu estou naquela zona de conforto, pô, eu aprendo melhor o conteúdo assistindo videoaula. Eu manjo muito assistindo videoaula. Tô na minha zona de conforto? Sim, é ali que eu vou ficar. É ali que eu aprendo melhor. Óbvio. Isso é óbvio. Né? Eduardo, estou na minha zona de conforto na parte de questões. Eu só aprendo melhor por questões. Quando eu tento fazer tal outra coisa, não dá certo, cara. Eu bugo, cara, eu não consigo raciocinar, não consigo. Então fica na sua zona de conforto de questões. E assim por diante. Então a metodologia, você tem que individualizar ela e personalizar para a sua rotina, para o seu tempo, para o seu modo de aprender, que é muito importante, para os materiais que você tem, para o ambiente que você vive, isso é importante, você entendeu? Então, por exemplo, é muito fácil vocês falarem assim, ó, e colocar 500 pessoas na live aí e falar, vocês têm que ter um lugar silencioso para ficar imerso, concentrado naquilo que você vai aprender, beleza? Só que, sabe o que acontece? Mora com a família com 10 pessoas, um barulho só. O outro mora perto de uma obra que sabe, quebrando o negócio todo dia. O outro mora na frente de uma avenida onde passa caminhão, trator, isso, aquilo. Como que o cara vai fazer isso? Você viu que o ambiente, o externo, ele influencia na sua concentração. O ambiente externo, ele influencia na metodologia que você vai aplicar. Sabia? Então, você viu como que é uma sequência de coisas? Então, por exemplo, quando a gente fala de metodologia, também a gente está falando de etapas que eu vou aplicar, né, o passo a passo que eu vou aplicar dentro de uma matéria. Então, por exemplo, como que eu vou aprender português? Vocês já se perguntaram isso? Vocês já se auto-perguntaram? Como que eu vou aprender português? Se você não se perguntou isso ainda, você não está no topo da pirâmide. Se você não se perguntou, você não está nesse topo da pirâmide. Por quê? Você tem que entender aquela sequência que eu fiz de planejamento. Porque você viu que é tudo degraus. Ser um autodidata, planejamento estratégico, depois que eu tenho tudo isso, metodologia. Aplicado tudo isso, você vai ser aprovado com certeza em qualquer concurso.
Então, se você nos perguntou como eu vou aprender português, como que eu vou aprender matemática, como, de que forma? Tem muita gente que fala o que você tem que fazer, mas como fazer não. Tô errado, pessoal? Vocês têm que fazer isso, mas como? Esse como, cursinho preparatório nenhum fala. Até hoje eu tô esperando, nada contra cursinho, pessoal, ao contrário. Eu acho que cursinho preparatório é uma excelente ferramenta para você absorver a informação. Só que como fazer, dificilmente. Só que dentro de uma metodologia, você individualiza, personaliza para você, esse como tem que aparecer. Entendeu? Quando você vai contratar um mentor ou um coach para ajudar você aí nos seus estudos, esse coach tem que te ajudar a entender o como fazer. Se ele falar assim, ó, se eu der ordens, faz isso, isso, aquilo, não tem sentido, entendeu? Tem sentido. Então, o que tem que fazer é simples, qualquer um fala. Agora, como fazer é difícil. Por quê? Porque isso vai muito do individual da pessoa. Então, por exemplo, quando esse ano aqui eu não coach já era, tá? Nem faço mais coach, nem mentoria, nem nada, tá? Porque eu tô muito imerso nessa parte educacional. Mas, para vocês terem uma ideia, quando eu começava um trabalho com um aluno e tal, eu sempre fazia um mapeamento dele, o estado comportamental dele, o estado emocional nele, as técnicas que ele poderia desenvolver através das habilidades que ele já tinha. Então eu aplicava alguns testes para entender o comportamento do aluno, a gestão que o aluno tem, para depois montar esse planejamento estratégico e também aplicar uma metodologia para ele. Então, quando eu tive vários alunos que eu falava assim, ó, você tem que ler, né, fazer uma leitura assim, assado, desse jeito, mostrava o passo a passo, cara, o passo a passo. Pensa assim, ó, mastigava o jeito que o aluno ia fazer a leitura, as marcações, isso, aquilo, legal? Tá como tarefa? Ele, beleza, Eduardo. Cara, andava 2, 3 dias, ele fala assim, Eduardo, eu não consigo, cara, é difícil, ah, meu Deus do céu, cara, desespero batia, isso, aquilo, sabe por quê? Porque ele não era o predominante dele, a leitura. A leitura não era predominante. Óbvio que tem que ler, mas do jeito que eu aplicava, do jeito que eu estava aplicando para ele, ele tinha um sofrimento muito grande, porque ele era mais visual. O mesmo conteúdo, quando eu falava assim, assiste essa videoaula, cara, o cara deslanchava. O cara aprendia como nunca. Por quê? Porque ele era visual, ele conseguia gerir as informações de uma ferramenta diferente. Então você viu que, dependendo do jeito que você aplica a metodologia, ela pode surtir um efeito negativo, tá? E quando você muda essa metodologia, um jeito estratégico diferente, cara, você decola. Mas para isso você tem que entender como você aprende. Como? Não é o que. O que você faz? Você viu que muita gente fala assim, ó, você tem que fazer questões. Ficou muito aberto, né? Você tem que fazer os seus esqueminhas. Você tem que fazer suas marcações. Você tem que fazer revisão. Isso daí todo mundo tá cansado. Vocês não estão cansados, pessoal? Tá muita gente cansada de saber que tem que fazer isso, né? Tem muita gente cansada e sabendo que já tem que fazer isso. Só que como fazer, poucas pessoas falam, né? Então, quando você entende esse como, essa metodologia, cara, você vai decolar, você vai ser aprovado em qualquer concurso. Obviamente, se você tiver os outros 2 parâmetros, que é o quê? Ter uma autodidata e ter um planejamento estratégico atrelado a uma metodologia. Fazendo essa tríade, meu Deus do céu. Nossa, vocês vão passar com certeza, cara. Não tô falando que vocês vão passar em um mês. Não existe isso, tá? Pode ser que aconteça? Pode, porque pra Deus nada é impossível. Mas 1 mês, 2 meses, igual tem muita gente jurando aí que você passa em 3 meses, depende do nível. Tem concurso que você pode passar tranquilamente. Concorda até, né? Mas concursos de alto nível, você saindo da base quase que zero, dificilmente isso acontece.